Esta aula é sobre produto vetorial e produto misto. A organização da aula é a seguinte. Primeiro nós vamos ver a definição do produto vetorial, as suas propriedades, vamos apresentar os vetores canônicos e encontrar uma fórmula para calcular o produto vetorial usando componentes dos vetores. Depois nós vamos ver o produto misto, que é o produto vetorial seguido de um produto escalar. Vamos ver como podemos calcular o volume de um paralelepípedo usando o produto misto. E depois nós vamos ver como podemos saber se três vetores são coplanares usando o produto misto. Nós já vimos o produto escalar de vetores, que é um produto em que o resultado é um escalar, ou um número. Agora nós vamos ver o produto vetorial, que é um produto de vetores cujo resultado é um vetor. O produto vetorial só pode ser definido para vetores no espaço. Vai ficar claro mais à frente a razão. A notação para o produto vetorial é um x entre os dois vetores. Para o produto escalar, a gente pode usar um ponto ou não colocar nada, mas para o produto vetorial, necessariamente você tem que colocar o x entre os dois vetores. Como o produto vetorial de dois vetores é um vetor, eu tenho que dar a norma desse vetor, a direção do vetor e o sentido do vetor. A norma do produto vetorial é dado por produto da norma de V, né? A norma do produto vetorial de V com W é igual à norma de V, a norma de W, seno do ângulo entre V e W. Esse comprimento, ou norma, tem uma interpretação geométrica. Ele é igual à área do paralelogramo definido por V e W. Então, a área de um paralelogramo é igual à base, comprimento da base vezes o comprimento da altura. Então, nesse caso, nesse desenho aqui, ó, o comprimento da base é a norma de V e a altura é esse comprimento que está aqui. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, então, pelas relações trigonométricas num triângulo retângulo, esse aqui é um cateto oposto a esse ângulo θ. Então, vale a relação que o comprimento desse cateto é igual à hipotenusa, que é igual à norma de W, vezes o seno do ângulo de θ, do ângulo θ. Então, norma de V vezes, como a área é norma de V vezes H, então a área vai ser norma de V, norma de W, seno de θ, que é exatamente a norma do produto vetorial de V com W. A direção do produto vetorial é perpendicular a V e a W. Então, essa é a razão do produto vetorial não poder ser definido no plano. Necessariamente, o produto vetorial tem que ser definido no espaço. Falta dizer o sentido. O sentido do produto vetorial V com W é o sentido dado pela regra da mão direita. Eu já falei dessa regra quando falei do sistema de coordenadas no espaço. Então, o eixo Z ele está na direção do polegar. Se você vai movimenta os dedos da mão direita na direção de X para o Y positivo, X positivo para Y positivo, o polegar vai apontar no sentido do eixo Z positivo. Então, a regra pode ser usada para vetores. Não precisa que os vetores sejam perpendiculares, basta que eles não sejam paralelos. Você já pode usar essa regra. Então, você vai mover os dedos da mão direita, do ângulo θ, que é o ângulo entre V e W, no sentido de V para W. E o polegar vai apontar no sentido de
V vetorial W. Aqui eu mostrei nessa figura que se você, ao invés de calcular V vetorial W, calcular W vetorial V, você tem que, o polegar vai para baixo, né? Você pode verificar você mesmo esse resultado. E isso já mostra um resultado, né, uma propriedade do produto vetorial. É que o produto vetorial de W com V é menos o produto vetorial de V com W. Por quê? Porque o comprimento é o mesmo. Se você troca nessa fórmula do comprimento aqui, da norma, V com W, você vai obter o mesmo resultado. A direção é a mesma. Se o produto vetorial é perpendicular a V e a W, né, então é perpendicular a W e V. E o sentido, né, seguindo o sentido da mão direita, você pode perceber que o sentido de W vetorial V é contrário ao sentido de V vetorial W. Tudo isso vale para o caso em que os dois vetores são não nulos. Se um dos vetores for um vetor nulo, então o produto vetorial é definido como sendo o vetor nulo. Vamos ver agora as propriedades do produto vetorial. Considere 3 vetores no espaço e um escalar alfa. Então, as propriedades são as seguintes. A primeira, nós já vimos que o produto vetorial é anticomutativo, né? O produto vetorial de V com W é menos o produto vetorial de W com V. O produto vetorial de V com W é o vetor nulo se e somente se os vetores são paralelos, ou seja, um é um múltiplo escalar do outro. Você pode ver isso usando o fato de que se o produto vetorial de V com W é o vetor nulo, então a norma do produto vetorial é igual a zero, né? Então significa que ou norma de V é zero, ou norma de W é zero, ou seno de θ é zero. Então, se os dois vetores não são nulos, então é porque o seno de θ é igual a zero, então θ é igual a zero ou 180, né? Ou seja, o V e W têm a mesma direção e mesmo sentido, ou têm a mesma direção e sentido contrário. A terceira propriedade é que o produto vetorial de V com W é ortogonal a V e ortogonal a W, ou seja, o produto vetorial de V com W multiplicado escalarmente com V e multiplicado escalarmente com W é igual a zero, né? Isso segue da definição do produto vetorial, que o produto vetorial de V com W é perpendicular a V é perpendicular a W. Então, o produto escalar do produto vetorial de V com W e V é zero, e o produto vetorial de V com W escalar W também dá zero. A quarta propriedade é que se você tiver um escalar multiplicando um produto vetorial, você pode escolher entre multiplicar o escalar no resultado do produto vetorial ou multiplicar o escalar por um dos vetores. Esse resultado é interessante a ser usado da direita para a esquerda. Quando um dos vetores, por exemplo, é igual a 2, 4, 6, então são pares. Então 2, 4, 6 pode ser escrito como 2 que multiplica 1, 2, 3. Então você tem um escalar, né? Às vezes você pode colocar em evidência, né, um fator comum a todas as componentes. Então fica mais simples você calcular o produto vetorial nesse caso assim, né? E depois multiplicar pelo escalar, tá certo? Então é usado nesse caso da direita para a esquerda. E a quinta propriedade é a distributividade do produto vetorial em relação à soma de vetores, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Então também pode ser usado da direita para a esquerda se você tem uma soma de dois produtos vetoriais em que um dos vetores está repetido, você pode colocar o vetor em evidência. Vamos ver agora os vetores canônicos. Os vetores canônicos
são vetores unitários na direção dos eixos coordenados. Ou seja, o I é o primeiro vetor canônico, esse aqui essa letra é reservada, essas três letras I, J e K, da agora para frente, estão reservadas para os vetores canônicos, não pode ser usado em outro sentido. Né? E aqui também é uma queda de protocolo, né? Que eu não uso seta para indicar vetor, né? Eu uso somente a letra maiúscula. Então aqui eu quebrei dois protocolos, uso seta e letra minúscula, somente para o caso dos vetores canônicos, por razões históricas. Então, o I é o vetor canônico na direção do eixo X, o J é o vetor canônico na direção do eixo Y e o K é o vetor canônico na direção do eixo Z. Então, todo vetor no espaço pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores canônicos, de maneira bastante simples. Né? Combinação linear é a soma de múltiplos escalares. Geometricamente, você pode ver aqui que o vetor V, de componentes V1, V2, V3, pode ser obtido como a soma de três vetores, o V1 vezes I, né? Aqui está o vetor I, que está na direção do eixo X, aqui está o V1 vezes I, se você somar com o V2 vezes J, aqui está o J, né? E somar com o V3 vezes K, aqui está o K, você vai obter o vetor V. Mas você pode obter esse resultado algebricamente, da seguinte maneira. Você pega o vetor V igual a V1, V2, V3 e escreve como uma soma de três vetores em que cada um deles só tem uma componente diferente de zero. Ou seja, nessa soma que está aqui. Então, V1, V2, V3 vai ser igual à soma de V1, 0, 0 mais 0, V2, 0 mais 0, 0, V3. Agora eu posso colocar o V1 em evidência, o V2 em evidência, o V3 em evidência, da seguinte forma. Né? O V1, 0, 0 pode ser escrito como V1, que multiplica 1, 0, 0. O 0, V2, 0 pode ser escrito como V2, 0, 1, 0. E o 0, 0, V3 escrito como V3, que multiplica 0, 0, 1. Que são exatamente os vetores canônicos. 1, 0, 0 é o vetor I, 0, 1, 0 é o vetor J, 0, 0, 1 é o vetor K. Dessa maneira, eu escrevi um vetor qualquer V no espaço como uma soma de múltiplos escalares dos vetores canônicos I, J, K. E assim, a gente já tem então uma segunda maneira de apresentar um vetor, ou através de componentes, V1, V2, V3, ou na forma, né, de uma combinação linear de I, J, K. Né? Essa forma de apresentação de vetores no espaço é muito popular na física. É muito fácil calcular o produto vetorial entre vetores canônicos. Por exemplo, o produto vetorial de I com J, né, vai ser um vetor que é perpendicular a I a J, portanto é um vetor na direção do eixo Z. Vai ter comprimento igual a 1, porque a norma de I e a norma de J são iguais a 1, e o seno, né, do ângulo entre eles é 1 também. Né? O ângulo é 90 graus, né, e o seno é 1. Então, é um vetor de norma igual a 1, perpendicular a I e a J. E vale a regra da mão direita, ou seja, só pode ser o vetor K. Da mesma maneira, você pode ver que se você multiplicar J vetorial K, vai obter o vetor I. Né? E o K vetorial I vai obter J. E se você trocar a ordem, né, vai obter J vetorial I menos K, K vetorial J menos I, e vetorial K menos J.
Um outro produto interessante é se você repete um dos vetores canônicos, né? Você faz um produto de 3. Então, aqui no caso eu fiz I vetorial J, vetorial J. Então, I vetorial J dá K. K vetorial J vai dar menos I. Mas se eu trocar os parênteses de posição, então eu multiplicar I vetorialmente com o resultado de J vetorial J, eu vou obter o vetor nulo. Por quê? Porque sempre que você faz o produto vetorial de dois vetores iguais, dá o vetor nulo. E o produto vetorial de um vetor com vetor nulo é o vetor nulo. Então, isso mostra que o produto vetorial não é uma operação associativa. Vamos obter uma fórmula para o cálculo do produto vetorial usando componentes. Vamos considerar dois vetores, o V igual a V1, V2, V3, que pode ser escrito como combinação linear de JK, como V1I mais V2J mais V3K, e o vetor W, que é igual a W1, W2, W3, que pode ser escrito como combinação linear de JK, como W1I mais W2J mais W3K. Então, usando as propriedades do produto vetorial e os resultados que a gente já conhece dos produtos entre vetores canônicos, a gente pode calcular o produto vetorial de V e W da seguinte maneira, né? Aqui eu posso distribuir V1I com W1I, V1I com W2J, V1I com W3K, depois V2J com W1I, V2J com W2J, V2J com W3K, depois V3K com W1I, V3K com W2J, V3K com W3K. Então, obtendo 9 termos, né? Os 3 primeiros, que são de I com J e I com K, eu estou mostrando aqui, né? Já usando uma propriedade que eu posso colocar o V1 para fora e o W1 para fora, V1 para fora, W2, V1 e W3, né, para fora, ficando com esses produtos. Da mesma maneira, os termos que começam com J são esses que estão aqui, e os termos que começam com K são esses que estão aqui, né? Agora, se a gente usar que o produto vetorial de um vetor com ele mesmo dá zero, né? Então, esse termo dá zero, esse dá zero e esse dá zero. Usar o fato de que I vetorial J dá K, J vetorial K dá I e K vetorial I dá J. E usar o fato de que se você troca, né, aparece aqui J vetorial I, vai dar menos I vetorial J. Então, vou obter o seguinte, vai simplificar essa expressão obtendo essa daqui, né? São todos os termos, você coloca em evidência o I, coloca em evidência o J e coloca em evidência o K. Bom, agora, cada parênteses desse, cada par de parênteses desse, cada termo que está dentro desses pares de parênteses, eles podem ser escritos como determinantes. Então, de matriz 2 por 2. Então, esse primeiro aqui, ó, é o determinante da matriz, né, V2, V3, W2, W3. Você pode verificar. Ó. O determinante dessa matriz é V2, W3, está aqui, menos V3, W2, que está aqui. Né? Da mesma maneira, você pode verificar que os outros parênteses, os outros termos que estão entre parênteses, também são esses determinantes que estão aqui. Então, quer dizer que eu escrevi V vetorial W como combinação linear de I, J, K, que pode ser escrito em termos de componentes dessa maneira que está aqui. E com isso, eu obtive uma fórmula para calcular o produto vetorial de V com W. Essa fórmula parece inicialmente complicada, mas ela pode ser facilmente lembrada usando o seguinte recurso, né? Você escreve os vetores V e W com matriz linha
né, um embaixo do outro, então vou obter essa matriz de 2 por 3. E aí, com isso, a primeira componente do produto vetorial de V com W é obtida, né, eliminando-se a primeira coluna dessa matriz e calculando o determinante da matriz que sobra, né, da matriz obtida. Né? Então, e a segunda componente do produto vetorial é parecido, né? Você elimina a segunda coluna e aí vai calcular o determinante da matriz obtida eliminando a segunda coluna, mas aí você tem que trocar o sinal, tá? Então, na segunda componente você tem que trocar o sinal do determinante que você obtém eliminando a segunda coluna dessa matriz, tá? E a terceira componente você obtém como a primeira, né? Elimina a terceira coluna dessa matriz e calcula o determinante da submatriz obtida. Vamos usar os resultados que obtivemos até agora para calcular a área de um triângulo determinado por 3 pontos no espaço. Então, eu desenhei aqui os 3 pontos P, Q e R, né? E uma maneira de calcular a área desse triângulo é usar o produto vetorial, né? Que o produto vetorial é de 2 vetores. A norma do produto vetorial é igual à área de um paralelogramo, né? Determinado pelos 2 vetores. E aí, um paralelogramo, se você divide ele no meio dessa maneira, você vai ter 2 triângulos, né? Então, nesse caso aqui, eu criei o vetor RP e o vetor RQ, né? E aí a norma do produto vetorial de RP com RQ vai dar a área desse paralelogramo que está aqui. E a área do triângulo procurada é a metade da área desse paralelogramo. Então vamos às contas. Então o vetor V é o vetor RP, ele é igual à diferença das coordenadas de P menos as coordenadas de R, né? Nós já vimos isso anteriormente. Então, 3 menos 1, 2 menos 0 e 0 menos 2. Obtendo, então, o vetor 2, 2 menos 2. O vetor RQ, né, é a diferença das componentes a diferença das coordenadas do ponto Q menos as coordenadas do ponto R, né? Então é 0 menos 1, 4 menos 0, 3 menos 2, obtendo então menos 1, 4 e 1, né? Agora, para calcular o produto vetorial de V com W, aí nós vamos fazer o quê? A primeira componente do produto vetorial, eu vou esconder as primeiras componentes e calcular o determinante dessa submatriz obtida aqui. Então, aqui vai ser 2 mais 8, 10. Então, a primeira componente do produto vetorial de V com W é igual a 10. A segunda componente, a gente vai esconder aqui as segundas componentes, calcular o determinante obtido e trocar o sinal. Então, aqui seria 2 vezes 1, né? Menos 2, então 2 menos 2, 0. Vai trocar o sinal, fica a mesma coisa. Então, a segunda componente do produto vetorial de V com W é 0. A primeira era 10, a segunda é 0, a terceira, a gente esconde as terceiras componentes e calcula o determinante da matriz obtida. Então, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, a terceira componente também é igual a 10. Então, o produto vetorial de V com W é esse vetor que tem componentes 10, 0 e 10. Como eu tenho que calcular a norma, então é conveniente eu colocar o 10 em evidência, né? Escrever esse vetor dessa maneira.
que ao invés de fazer conta com 10 ao quadrado, aqui ó, eu só tenho que fazer conta com 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. Então a norma de V vezes W vai ser 10 vezes a norma de 101. A norma de 101 é raiz de 2. Né? Então quer dizer que a norma de V vetorial W vai ser 10 raiz de 2. Então a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Então, é a metade da norma do produto vetorial. Então, a metade de 10 raiz de 2, ou seja, 5 raiz de 2. Vamos ver agora o produto misto, que é o produto vetorial seguido do produto escalar. Então, considere três vetores, U igual a 1, 1, o 2, o 3, que pode ser escrito como 1i mais o 2j mais o 3k, V igual a V1, V2, V3, que pode ser escrito como V1i mais V2j mais V3k, e W igual a W1, W2, W3, que pode ser escrito como W1i mais W2j mais W3k. Então, o produto misto é definido como o produto vetorial seguido do produto escalar, né? Vai ser igual aqui. O produto escalar do produto vetorial com o vetor U, do produto escalar do produto vetorial de V com W. Então, o produto vetorial de V com W está nesse par de parênteses maior aqui, maiores. Então, é essa fórmula que está aqui, né? Produto escalar com o 1, o 2 e o 3. Aqui eu troquei a ordem. Né? Como o produto escalar é comutativo, não tem problema, né? Então, e aí o produto escalar de dois vetores é a soma dos produtos das componentes correspondentes. Então vai ficar 1 vezes esse primeiro determinante mais o 2 vezes o segundo determinante, como tem um sinal menos, eu pus o sinal menos para fora, mais o 3 vezes o terceiro determinante, né? Agora, isso que está aqui, ó, é exatamente a expansão em cofatores, né, do determinante dessa matriz aqui em relação à terceira linha, né? Se eu expandir esse determinante dessa matriz em cofatores em relação à terceira linha, eu vou obter exatamente essa expressão que está na linha de cima, né? É o 1 vezes o cofator de 1, está aqui, mais o 2 vezes o cofator de U2, que está aqui, mais o 3, o cofator de U3, que está aqui, né? E assim eu obtive uma fórmula para calcular o produto misto de três vetores, né? Usando componentes. Vamos ver agora como podemos usar o produto misto para calcular o volume de um paralelepípedo. Então, considere esse paralelepípedo, né, que tem arestas dadas, né, determinadas por três vetores: o vetor V, o vetor W e o vetor U, com origem comum. E eu quero calcular o volume desse paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo é igual à área da base multiplicado pela altura. Então, nesse caso aqui, a base é a área desse paralelogramo determinado por V e W, que a gente já sabe como calcular, que é a norma do produto vetorial de V com W. Então, o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. A altura é o comprimento desse cateto, né? Aqui tem um triângulo, retângulo, e a hipotenusa é o vetor U, né? E o cateto, esse ângulo θ é o mesmo ângulo aqui em cima. Então, esse cateto aqui, ó, ele é adjacente ao ângulo θ. Então, vale uma das relações trigonométricas do triângulo retângulo, né? Esse cateto adjacente ao ângulo θ é igual ao comprimento da hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Como esse ângulo, né, definido dessa maneira aqui,
ele pode ser maior do que 90, então eu coloquei aqui o módulo para garantir que isso fique sempre positivo. Então, o volume do paralelepípedo vai ser igual a área da base, que é a norma de V vetorial W, vezes a altura, que é a norma de U, módulo do cosseno de θ. Então, eu vou obter que o volume é igual a norma de V vetorial W vezes norma de U vezes módulo cosseno θ. Mas isso é exatamente o módulo do produto misto, né? V vetorial W escalar U. Como exemplo, vamos calcular o volume do paralelepípedo, né, determinado pelos vetores V igual a 4i, W igual a 2i mais 5j e U igual a 3i mais 3j mais 4k. Pode ser desenhado dessa maneira que está aqui. Aqui está o vetor 2i, não, aqui está o vetor 4i, aqui está o vetor 2i mais 5j e aqui está o vetor 3i mais 3j mais 4k. Então, o volume do paralelepípedo, com o vértice na origem e arestas determinadas por UV e W, é dado pelo módulo do produto misto entre esses três vetores. Então, vimos a fórmula, que é o determinante, né, da matriz obtida, escrevendo os três vetores como linhas da matriz que eu vou calcular o determinante. Então, a primeira linha é formada pelo vetor V, como ele é 4i, as componentes dele são 4, 0 e 0. A segunda linha é formada pelo vetor W, então, como ele é 2i mais 5j, então as componentes são 2, 5 e 0. Está aqui. E a terceira linha é formada pelas componentes do vetor U. O vetor U é 3i mais 3j mais 4k, que é igual a 3, 3, 4. Né? As componentes são 3, 3, 4. Então, eu tenho que calcular esse determinante. Essa matriz é uma matriz triangular inferior, então o determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80. Então, como é módulo do determinante, então é módulo de 80 é igual a 80. Então, esse é o volume desse paralelepípedo que está sendo mostrado nessa figura. Então, vamos mostrar agora como podemos usar o produto misto para saber se três vetores são coplanares ou não. Né? Três vetores são coplanares se eles são paralelos ao mesmo plano. Então, quer dizer que se eles são paralelos ao mesmo plano, né, se eu for pensar, o volume do paralelepípedo determinado por eles é zero, né? Porque seria um paralelepípedo achatado. Então, com altura zero, então o volume seria igual a zero. Então, esse determinante que está aqui dá um critério para saber se três vetores são coplanares, né? Então, três vetores V1, V2, V3, W1, W2, W3 e U1, U2, U3 são coplanares se o determinante da matriz obtida escrevendo esses vetores como linhas ou como colunas é igual a zero. Vamos usar agora o resultado anterior para verificar que 4 pontos no espaço são coplanares. 3 pontos no espaço determinam um plano, mas 4 pontos pode ser que estejam no mesmo plano ou não, né? A gente tem a experiência de cadeira bamba, né? Uma cadeira com 4 pernas, ela pode ficar bamba, porque se os pés, a ponta dos pés dos 4 pés não estiverem no mesmo plano, ela vai ficar bamba.
Então, uma maneira de garantir que a cadeira não fique bamba é fazer uma cadeira com 3 pés. Mas aí você perde estabilidade. Por isso que as cadeiras, em geral, têm 4 pés, apesar do risco de dela ficar bamba. Bom, então, como é que a gente vai fazer para verificar que esses 4 pontos são coplanares? Eu vou criar 3 vetores. Vou escolher um ponto entre os 4, né? E criar vetores a partir dele. Então, eu vou escolher o ponto P e vou criar os vetores PQ, PR e PS. E verificar que esses vetores são coplanares. Então, o vetor PQ, né, é obtido fazendo a diferença entre as coordenadas de Q menos as coordenadas de P. Né? Ou seja, 1 menos 0, 0 menos 1, 2 menos 1. Obtendo, então, o vetor 1 menos 1 e 1. O vetor PR, da mesma maneira, é obtido fazendo a diferença das coordenadas de R menos as coordenadas de P. Então, vão ser 1 menos 0, menos 2, menos 1, 0, menos 1. Obtendo 1 menos 3, menos 1. E o vetor PS é obtido fazendo a diferença entre as componentes, entre as coordenadas de S menos as coordenadas de P. Então, ou seja, menos 2 menos 0, 2 menos 1, menos 2, menos 1. Obtendo, então, o vetor menos 2, 1 e menos 3. Então, o produto misto entre eles, né, vai ser esse determinante que está aqui. Né? Então, a primeira linha são as componentes de PQ, a segunda linha as componentes de PS. Aliás, eu coloquei a primeira linha são as componentes de PR, a segunda linha as componentes de PS e a terceira linha as componentes de PQ. Então, aqui para calcular o determinante, eu vou expandir esse determinante em termos da terceira linha, porque as contas ficam mais simples, já que a terceira linha só tem 1 ou menos 1, elementos da forma 1 ou menos 1. Então, eu não tenho que fazer produto, né? Porque o determinante é igual à soma dos produtos dos elementos da linha que eu escolhi, vezes os cofatores desses elementos. Então, se os elementos forem 1 ou menos 1, eu não tenho que fazer produto. Então, nesse caso aqui, olha, 1 vezes, né, o cofator desse elemento. Então, eu vou eliminar a linha e a coluna desse elemento. Então, vai ser o determinante dessa matriz que está aqui, que é 9 mais 1, 10. Né? Depois, eu vou ter aqui, nesse caso aqui, menos 1 vezes o cofator desse elemento. Né? Eu tenho que eliminar a linha e a coluna desse elemento. Então, vou calcular o cofator, vai ser 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 2, dá menos 5. Menos 5, o cofator, na verdade, é mais 5, porque eu tenho que trocar o sinal, né? Mas aí vai ser mais 5, mas tem de novo um menos desse elemento aqui, que eu tenho que trocar novamente o sinal, então menos 5, troca o sinal, fica mais 5, troca de novo, fica menos 5, que está aqui. Mais o elemento, esse aqui, vezes o cofator dele. Então, o cofator desse elemento, eu vou eliminar a linha, a coluna desse elemento, calcular esse determinante dessa matriz 2 por 2, que vai ser 1, que vai ser 1 menos 6, que é menos 5. Então, resultado é 0, como queríamos mostrar.